Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta, né? Quero agradecer a participação de cada um no vídeo anterior, nos recados carinhosos de encorajamento que eu recebi. Essa interação é a maior riqueza, né? Que essa rede social nos dá e isso traz muita vontade de trazer um conteúdo de qualidade que realmente faça diferença na vida de vocês. Porque se não for para transformar, a gente tá perdendo tempo, né? E para que a gente não perca tempo, eu quero te convidar hoje a pensar em algo que tem me intrigado, que é a diferença entre a gente ser feliz na vida e a gente ter uma vida com significado. Parece uma questão simples, mas a gente se enrola bem na prática, né? Talvez ao me escutar, você pode até me responder bem rápido, assim, quando eu te pergunto isso. Ah, é melhor ter significado do que ser feliz, porque ser feliz passa e o ter significado permanece, ele desenvolve, né? Teoria é linda, linda demais, isso é uma frase de livro. Mas sendo assim, se esse é nosso entendimento, por que a gente coloca a maior parte da nossa energia em sermos felizes e não em termos significado? Você já parou para pensar nisso? Eu vou te explicar melhor o que eu tenho pensado, né? Te contando uma história que fresquinha, assim, que acabou de acontecer na minha rotina. Então, ontem eu deixei minha filha na escolinha e quando eu tava indo embora, eu passei por uma das mães, assim, que eu conheci recentemente, e aí essa mãe me perguntou se eu tinha comprado um vestido, né, pra Sarinha ir lá no evento da escola com as outras crianças. Aí eu falei pra ela que não, que a Sara ia escolher um dos vestidos dela mesmo e que tava tudo certo. E ela me olhou intrigada e ela me perguntou assim: Nossa, mas sua filha tem muitos vestidos de princesa? Aí eu ri, falei que não, mas que ela tinha 3 anos de idade, né? E que na idade dela, qualquer vestido dela era de princesa, desde que eu falasse que ela era uma princesa. Pra mim, ela é sempre uma princesa. E aí essa mãe falou que ficava muito curiosa comigo, né? Que nós somos muito diferentes. E só que ela soltou uma coisa que me marcou. Ela falou assim: como que eu podia não me importar? Aí eu falei, não, mas você não tá entendendo, eu me importo muito. Só que eu busco dar o adequado grau de importância para as coisas devidas. Então, tipo, a Sara tem 3 anos de idade, né? O que ela quer? O que uma criança de 3 anos de idade quer? Ela quer participar da festa. Ela quer colocar uma roupa que ela acredita que tá legal e que ela vai se divertir. Para ela, não importa se é um vestido de princesa novo ou se é um vestido que ela brincou de manhã e sujou de massinha. Mesmo porque princesas se sujam de massinha e continuam sendo princesas, apesar do vestido sujo. Porque para ela o que é importante é que ela faça parte. Claro que ela não vai de qualquer jeito, claro que eu vou cuidar dela para ela ir no melhor, né? Mas o que eu não iria fazer era gastar um dinheiro desnecessário que para ela não faz diferença, né? E aí foi interessante porque essa mãe começou a chorar. E durante esse choro ela foi me contando que estava muito cansada, porque ela trabalhava muito o tempo todo, né? Ela tem essa filha pequena, as meninas ficam só 2 horas na escola. E aí, nessas 2 horas, ela trabalhava para sustentar a mãe, ajudar na casa, comprar coisas para um outro filho que mora em outro país, porque ela não conseguia parar de comprar roupa de marca e brinquedo também. E aí eu olhei para ele e falei, mas por que precisa disso tudo? Por que precisa de tanto brinquedo e tanta roupa de marca? Sua filha precisa disso tudo? E aí ela falou assim, não, mas eu preciso dar o melhor para ela. Aí eu falei, claro, você precisa dar o melhor para ela, mas o seu melhor são as coisas que você compra? E aí ela falou, sim, não é? Porque para eu estar feliz, eu preciso das coisas. E eu fiquei sem saber o que dizer, né? Mas ao mesmo tempo eu achei tão lindo o que ela estava me contando, porque ela estava dividindo comigo algo muito profundo dela, né? Que era uma vulnerabilidade dela muito grande. E eu me dei conta de quantas vezes a gente pensa como ela, mas a gente se esconde em 1001 camadas. A gente julga a fala do outro e age igual, né? E aí, então, eu falei para ela que eu não sabia de todas as coisas, né? Mas o que eu acreditava, o que eu ensinava para as meninas é que as coisas não eram valorosas, né? E que não é isso que deixa a gente ter significado na vida, mas que a gente precisava ter experiências e estar junto, né? Claro que eu gostava de coisas boas e bonitas, mas a gente também precisava se questionar e refletir
sobre o porquê que a gente precisa de ter tantas coisas, né? Sendo que isso significa que a gente precisa trabalhar mais, ficar mais longe dos nossos filhos, que a gente tenha menos tempo livre para fazer o que a gente gosta. E aí a gente terminou a conversa concordando que a gente discorda, né? Concordando que a gente é diferente. E para mim foi uma conversa muito rica e importante, porque fiquei pensativa sobre os lugares que a gente vai se colocando, né? E sobre o quanto que a gente vai ficando vazio de significado nessa busca de ser feliz naquele momento. Porque o ser feliz, ele tem a ver com essa coisa atual, mas é efêmera e passageira, né? E depois que a gente ficou feliz com uma compra, a gente se sente vazio. Por quê? Porque o sentimento se esvai. Aí a gente precisa de uma outra compra. Então a gente sonha num carro, a gente compra o carro. E há pouco tempo depois, o que a gente está fazendo? A gente está de olho em outro carro, não é? Mas se aquilo tivesse um significado, se eu tivesse alerta e atenta para um significado, isso ia ficar, isso ia permanecer. Mas nós somos literalmente obcecados com a felicidade. E aí, se a gente não se sente feliz hoje, a gente já começa a buscar a causa, né? Começa a buscar o culpado, muitas vezes, pela nossa falta de felicidade. E aí, nessa busca incessante, a gente não consegue se aquietar para refletir sobre os significados e a importância disso para a nossa vida. Porque, ao contrário da felicidade, que é esse algo eufórico, né, que eu preciso buscar, o significado, ele exige uma entrega pessoal, reflexões internas, disponibilidade de estar, né? Para fortalecer essa conversa, tem uma escritora e uma pesquisadora que eu gosto, ela se chama Emily Smith, e ela apresenta 4 pilares de uma vida de significado. Eu quero apresentar para vocês. O primeiro pilar é pertencimento. Então, pertencimento tem a ver com a gente estar em relacionamentos, né? Nos quais nós somos valorizados por quem nós somos, né? E termos pessoas que a gente valoriza também. É importante ressaltar que tem alguns grupos que têm um jeito restrito de pertencimento. Você é valorizada pelo que você come, ou pelo que você veste, pelo tipo que você torce, né? Mas não por quem você é. E aí, o pertencimento verdadeiro, que é esse que nos dá esse sentido de significado que eu tô te falando, ele brota do amor. E aí, ele é, portanto, uma escolha. Você escolhe cultivar o pertencimento com as outras pessoas. Faz sentido? Você escolhe dar atenção e valorizar o outro ou não. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. E a gente entra no automático da vida achando que tá tudo bem. Por exemplo, quando a gente deixa de prestar atenção, por exemplo, em quem está conversando naquele momento com a gente, para atender uma outra pessoa que chega, né, um telefonema, isso é tão comum de acontecer, a pessoa chega e a gente interrompe o outro que está falando, a gente cumprimenta um terceiro, às vezes a gente começa a bater papo com esse terceiro, desvalorizando o que aquela pessoa primeira que estava ali com a gente estava trazendo para nós, né? Outro ponto, às vezes, a gente não tira o olho do celular enquanto nossos filhos estão contando uma história, por exemplo. Eu não sei você, mas eu já me percebi, por exemplo, cozinhando, pensando em texto que eu tinha lido, que eu tinha feito, e ao mesmo tempo tentando mostrar para minha filha que eu estava ali conectada com as coisas que ela estava me trazendo, com as histórias do dia dela. Mas tais atitudes, né, essas atitudes que parecem ser tão pequenininhas, na verdade, o que elas fazem? Elas impossibilitam que a gente desenvolva um sentimento de pertencimento. Porque a gente está se mantendo distante das pessoas e alheia, né? E aí assim a gente não vincula. A gente está lá, mas a gente não está. E para muitas pessoas, pertencimento é uma das mais ricas fontes de significado. Se eu não me sinto pertencente, eu não sou vinculado àquele lugar ou àquelas pessoas. Então, eu posso dizer que eu tenho aquelas pessoas, mas eu não conto com elas e possivelmente eu não conto nada para elas. São relacionamentos mais rasos e superficiais, que não me geram o quê? Não me geram riqueza, não me geram valor, né? Um outro pilar de significado é o propósito, né? Então, encontrar um propósito, ele não tem o mesmo significado que encontrar um trabalho que te faça feliz, ok? O propósito, ele é mais sobre o que você quer dar do que o que você quer para você, né? Então, a chave do propósito é o quê? É usar sua força, sua energia, sua vitalidade para servir as outras pessoas.
Para muitos de nós, esse propósito ele acontece através do trabalho, né? Como que a gente contribui, né? Como a gente se sente necessário. Então, o propósito eles não dá algo para a gente viver, eles não dão um porquê da gente continuar. Dificilmente desenvolvemos um senso de significado sem propósito. E outra coisa que eu penso é que comumente os nossos propósitos, eles são linkados ao nosso senso de pertencimento. Então, quanto mais eu me envolvo com as pessoas, quanto mais eu me interesso por elas, maior a possibilidade de eu encontrar e realizar o meu propósito. Faz sentido? Para mim, por exemplo, eu encontro o meu propósito na minha profissão, porque através da minha profissão eu quero dar o meu melhor para ver a melhoria do outro, né? Eu me sinto conectada com o outro e isso me traz um senso de responsabilidade, né? Me dá um desejo de ajudá-lo. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso aí com você, tá? O terceiro pilar que essa autora apresenta é a transcendência. A transcendência é um daqueles momentos mais raros, né, onde a gente fica meio que acima da agitação da vida e a gente se sente conectado com uma outra realidade, né? Então, a transcendência, ela tem a ver com essa coisa de vida e morte, com a possibilidade de uma existência que vai além dessa vida terrena, dessa vida material. Ela fala que as pessoas que experienciam esse estado de transcendência, elas também podem experienciar uma mudança em si, porque elas passam a se sentir mais generosas, com sentimentos de cuidar do outro, né? E aí um quarto pilar que eu quero te apresentar, que eu me encanto, é o de contar histórias. A história que você conta para você sobre você mesma. Então, é criar uma narrativa a respeito da sua vida, né, que te traz um entendimento mais claro de quem você é e aí, inclusive, como que você se formou. Né? A maneira como a gente conta as nossas histórias, elas podem ser modificadas, elas podem ser editadas, reinterpretadas. E isso é uma oportunidade imensa para as nossas transformações e ressignificações, né? Então, quando a gente agrega significado às nossas histórias, né? Quando a gente nos entende, quando a gente nos perdoa, quando a gente se propõe, a gente se enriquece. E aí, agregar novos significados às nossas histórias, elas nos permite mudá-las, né? O que automaticamente muda a rota da nossa vivência. Talvez nesse momento agora você poderia falar assim para mim: ah, legal esse negócio aí, mas como que eu posso mudar a minha história? Se o fato é o fato, eu vou fazer de conta que não aconteceu? Eu vou inventar uma história que me faça sentir melhor e viver faz de conta? Talvez essa seria a minha primeira objeção frente a isso que eu tô falando. Mas não é disso que a gente está conversando. Eu vou te dar um exemplo do que eu quero dizer para clarificar. Quando eu estava na faculdade, eu fazia um estágio na clínica, né? Eu lembro que eu atendi um moço, eu atendi esse moço apenas uma vez, foi um processo de triagem da clínica. Era um processo interessante, porque como era um serviço público da universidade, que atendia toda uma comunidade, a gente tinha uma fila de espera muito grande. E aí eu comecei a participar de um estágio, de um programa de estágio, que a gente pegava essa lista e a gente fazia uma primeira entrevista, às vezes uma ou duas, com as pessoas que estavam nessa fila de espera, para que casos mais graves pudessem ser atendidos, né? E não ficassem muito tempo nessa fila. Então, enfim. E eu recebi esse moço que tinha perdido um pedaço do braço em um acidente de trabalho, ele só tinha daqui para baixo. E aquela história dele me marcou muito, né? Para garantir a privacidade dele, eu vou te contar apenas o que você precisa saber. Perder um braço é natural da gente se deprimir, de você ter ansiedade, de você ter preocupação, sentimento de perda, né? Enfim, várias coisas, mas para ele trouxe um novo sentido de vida, porque quando ele perdeu aquele pedaço do corpo, ele me conta que ele começou a se valorizar mais, a se sentir grato por todo o corpo, por tudo aquilo que funcionava. Ele se sentiu grato pela vida que ele tinha, né? Eu lembro que ele beijava o pedacinho do braço dele e contava para mim que ele tinha sobrevivido, né? E me contava da força que ele tinha descoberto nele mesmo. O que eu quero te falar é que ele poderia ter me contado outra história e teria sido totalmente lícito ou justificado. Mas ele conseguiu, mesmo vivenciando uma realidade tão desafiadora e dilacerante, ele conseguiu construir uma história de vitória. E com isso, ele inclusive alterou a rota de significado da vida dele. Não é fenomenal?
A maneira como a gente entende e a gente conta as nossas histórias, né? Os nossos acontecimentos da vida, nos coloca em lugares de vítima ou de vitoriosos. E isso vai construindo quem a gente é e dando significado para a gente ou nos cegando, né? Eu só não quero parecer simplista com você, porque nem sempre as nossas contações de histórias são conscientes, né? E a gente tem um funcionamento que é muito mais profundo e que nos habilita ou dificulta a gente alterar o curso das nossas histórias. Não é simples assim, né? É por isso que existe acompanhamento de profissional, de psicólogo. Por quê? Pra você ter um entendimento devido a cada situação particular, tá bom? Porque senão fica parecendo jogo de mágica, né? A partir de hoje você vai aprender a contar uma história diferente e amanhã você não acorda deprimida mais. Porque isso é só uma história, não é disso que eu tô falando. Eu tô apenas te contando que a gente tem essa possibilidade, né? Que algumas vezes a gente pode vivenciar um processo consciente, né, de perda, e a gente pode pensar, nossa, como que eu posso viver essa situação diferente, né? De que história que eu quero contar para mim e para as outras pessoas a partir disso que eu estou vivendo. Quais os pontos de vista que eu não estou conseguindo perceber. Esse tipo de reflexão, ele pode nos ajudar a ressignificar alguns fatos da nossa vida que talvez em outro momento poderiam nos paralisar, né? Mas a gente não muda a história da noite para o dia, tá? Geralmente isso demora anos, pode ser um processo muito doloroso, né? Porque é muito profundo. Mas o que eu tô te contando é que é possível que a gente abrace essas dores, essas mágoas, pra gente cuidar disso, né? Nos perdoar e começar a criar uma vida com outro sentido e um outro significado, né? Todos os dias a gente tem a oportunidade de contar uma história diferente. Todos os dias a gente pode buscar outras motivações, procurarmos novos sentidos, né? De pertencimento, de propósito, buscarmos a transcendência. É uma oportunidade que se renova quando a gente acorda. A felicidade, ela vem e vai, né? Mas quando a vida é realmente vista como boa, mesmo que aconteça coisas ruins, a gente ter significado consegue segurar essas dificuldades, sabe? Nos ajuda, nos fortalece a buscar a solução. Então, só para a gente terminar e amarrar essa conversa de uma forma útil, eu quero te convidar a refletir como que está a sua vida, né? Se você se percebe buscando significado no seu trabalho, nas suas amizades, no seu casamento, com seus filhos, ou se na verdade você tem agido para ser feliz. Quero que você seja sincera com você, vasculhe mesmo seus sentimentos, suas ações, escreva sobre eles, gaste um tempinho meditando sobre isso e se observe, né? Eu te sugiro, caso você consiga fazer isso, escolha uma área a qual você queira se dedicar a encontrar significado, né? E nessa área em específico, o objetivo não vai ser feliz e ser atendida nas suas necessidades imediatas e nas suas demandas. O objetivo vai ser construir significado. Significado tem a ver com pertencimento, com propósito, com transcendência, com contar histórias que façam sentido, que te sustentem.